Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. E hoje é quarta-feira, hoje é o Dia das Mulheres. Ao menos aqui no programa, porque no cotidiano todos os dias são dias de mulheres. E nós temos o prazer hoje de receber uma ala empresarial e uma área lá do judiciário. Eu quero começar com a minha querida amiga, a nossa juíza Jane Vidal. Está sentada aqui onde sentou ontem o seu esposo, o nosso glorioso João de Almeida Neto, o grande intérprete da música missioneira gaúcha, mas um grande intérprete de Nelson Gonçalves. Prazer tê-la aqui. Prazer é meu estar aqui contigo, Paulo Sérgio, um amigo, e ao lado de também mulheres empreendedoras. É uma honra para mim poder participar desse programa. O cabelo dele, parabéns. Ontem ele disse que tu que idealizasse aquele cabelo, eu né? que idealizei. Ficou, aliás, foi muito elogiado pelas mulheres ontem, viu? Vou começar a me preocupar Não, com eu isso. até disse, olha, nem vou dizer ao João de Almeida Neto, porque ele é um homem ela vai moderno. chegar lá, vai descolorir de novo o teu cabelo, vai ficar branco de novo. Vai. Ele acha que perdeu a identidade com o cabelo... Tá um cabelo meio acaju dele, né? É um cabelo um pouco mais escuro, né? Sim. Mas até em razão das fotografias, assim, para ficar mais delineado o perfil, eu achei só bacana. não consegue. Ele é um homem muito parceiro, então ele disse, bom, então vamos lá. Mas ficou muito bem, Mas eu elogiei ele realmente, ele curte ele... o cabelo dele, ele gosta, ele é um homem bonito, né? Então, isso aí, Mas, de Jane, qualquer maneira... eu fico impressionado que ele acabou aquela vez ficando careca, raspou a cabeça, ficou um horror. Mas isso foi porque Ali ele ficou feio. Não, E perdeu a identidade. Não, e perdeu a identidade. Não, mas porque ele é o típico gaúcho. É, de barba e cabelo comprido, né? Aliás, cabelão, eu quero mandar um grande abraço para o Paixão Cortes, que está hospitalizado, força para se recuperar. Pois ele que faz aquele estilo laçador do Paixão Cortes do passado, exato. Claro, não hoje. E rapou a cabeça em razão de uma promessa, né, feita de que se o Grêmio se sagrasse campeão, ele então faria um sacrifício. O Grêmio não merece tudo isso. Olha. Não merece, eu acho que o Grêmio merece, mas não tudo isso. Sabe que o João, as pessoas dizem, mas João, quem sabe vamos passar um tempo morar em Lisboa ou, enfim, em Paris. E ele disse assim, olha, eu até iria, mas tem um grande motivo pelo qual eu não posso ir. E aí todo mundo pensa, pô, é a mulher, né? E todo mundo pergunta qual? E ele diz o Grêmio Futebol Porto Alegre. O Grêmio é amante argentina dele, ainda bem, né? Exatamente isso. É amante gaúcho, que ainda bem, né, que é o Grêmio. Jane, prazer tê-la aqui. E a nossa corregedora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a juíza Nara Saraiva, e eu começaria perguntando para ela se nós deixar o amor nos surpreender. Com certeza. Acho que devemos, sim. Na verdade, é esta a nossa campanha, né? E eu acho que nós devemos deixar, sim, o amor nos surpreender. O que significa deixa o amor te surpreender? Na verdade, isso é uma campanha do Poder Judiciário, né? Que foi lançada já em final de 2016. É uma campanha mais ampla, né? E de forma detalhada, são projetos que a gente vai desenvolvendo ao longo do período, né? Neste momento, nós estamos com um projeto que é o lançamento de um aplicativo que nós chamamos de adoção. E este nome, Deixa o Amor Te Surpreender, né? É que nós temos 620 crianças e adolescentes, né? Aptos à adoção. Então, com algum perfil diferenciado, alguma idade além da idade dos pequenos, né? Então, é no sentido de buscar essa aproximação, no sentido de deixar, assim, bater o olho no olho, né? Daquele que quer adotar, daquela criança, daquele adolescente que está disponível. Então, é assim, é buscar alterar o perfil e deixar, na verdade, o amor te surpreender. E fala um pouquinho da campanha, mostrando já para nós, que eu achei genial isso aí, né? Na verdade, sim. A cegonha estampada na latinha, a latinha rósea, olha aí, que beleza. A cegonha carregando o bebê. Aqui a cegonha carregando o bebê, a campanha, né? Deixa o amor te surpreender.
E aqui dentro nós temos, então, o celular com o convite, né? Nós temos esse lançamento previsto agora para sexta-feira, né? No Pão dos Pobres. E... Pode abrir, pode tirar o... Vamos ver. Vou mostrar aí. Esse aplicativo, na verdade, ele está em desenvolvimento já há alguns meses e ele resulta de uma parceria entre o Poder Judiciário e o Poder Judiciário, Ministério Público e PUC, né? Então, nós desenvolvemos esse aplicativo que chama Adoção e ele vai oportunizar a visibilidade, a visibilização dessas crianças e adolescentes, né? Porque hoje nós temos os pretendentes da adoção, eles vêm ao judiciário e deduzem ali o perfil que pretende da criança e do adolescente, né? Mas eles não enxergam, eles não sabem exatamente quais são essas crianças, esses adolescentes que estão hoje aptos, né? Então, esse aplicativo, ele tem esta função de oportunizar essa visibilização, né? Dar visibilidade a essas crianças e esses adolescentes. E aqui nós temos o convite, né? Dentro da capinha do celular. E aqui nós temos, então, o saquinho da cegonha. O saquinho da cegonha. Parabéns, doutora Nara. Aí. Show de bola. Nós vamos voltar a tratar do tema aqui. Renata Hoff, nossa empresária, que é especialista em evento, em decoração. Ela agora é internacional, né? Depois de tanto sucesso aqui no Rio Grande do Sul, já partiu aí para Punta del Este, agora vai para Évora, lá o casamento do nosso querido João Pedro, né? O filho do José Pedro, perdão, filho do Pedro Teixeira, lá em Évora, né? Que é uma cidade magnífica, onde tem sinais da colonização, da presença romana lá em Évora, né? Tem as colunas tem o ainda. Templo de Ana. Então, espetacular a ideia. E parabéns, né? Mereces. Já andasse lá pela Costa Amalfitânia também? Também, né? Mas fazendo o nosso eventos. foco é aqui no Rio Grande. Né? Claro. É, isso aí. E nossa querida parceira, depois eu vou apresentar a Leila, nós temos um evento junto com a Icatu, com o Senar, que é o troféu Senar ao Sul, e obviamente aquela obra de arte lá no Salões da Leopoldina Juvenil são construídas por ela. Renata, prazer. Prazer é meu, obrigada. Então, já está de malas prontas para Évora? Ainda não, tem ainda uns 20 dias, Sim, tem bastante trabalho, inclusive... Vai ser dia 1º de setembro. Sim, mas antes tem um evento do Prêmio Senar. Tem o troféu Senar do Sul no dia 25, Exato, 26. Dia 25 abre a Expo Inter, a abertura oficial do Expo Inter, dia 26 é o nosso evento. Exatamente, aí depois vou-me para Évora. Que maravilha. Leila Salti, obrigado por estar aqui. A Leila é design também. Eu que agradeço. De joias. O convite. Eu já fiquei te olhando, teus anéis aí. Sempre. São todas obras tuas já? Sim, alguma coisa sim. Mistura um pouco com o que eu também ganhei do marido de presente, com o que eu crio. E tu está criando para determinados grifes, tu tens a tua própria grife? Não, a ideia é sempre criar com peças onde eu assino com o meu nome. Tu assina, Isso. Mas pode fazer para qualquer grife, por exemplo? Posso fazer uma parceria daqui a pouco com uma empresa, mas onde o cliente, Sabe que a pessoa é o Sérgio Cabral lá no Rio. Adora joia, o Sérgio Cabral. Não, esse dispensa. Esse não compra mais nada. Não, vários motivos. Eu ex-futuro cliente. Não, gente. Mas assim, agora eu quase que perco aqui, né? A ideia principal. Não. Mas o programa é assim, né? O programa, a gente trata de assunto sério de forma descontraída. Sim. Não, mas é que eu digo assim, o meu trabalho é bem personalizado porque eu me inspiro no cliente, né? O rosto, né? Que entra a história do visagismo, que é uma técnica que considera, né, as formas do rosto. Como é o nome? Visagismo, que vem do francês visage. Visage. Que significa rosto, Visagismo, né? Visagismo. É uma técnica que eu estudei em Paris, é o país de origem dessa técnica. Então, eu considero o rosto quando eu vou criar uma joia personalizada para uma pessoa, que não tem uma forma mais personalizada de tu criar uma joia que venha dessa pessoa como através do seu próprio rosto. O nosso rosto é uma impressão quase que digital de cada pessoa, né? Uma coisa muito nossa. Então, eu crio considerando o rosto, estilo, aí vem a personalidade também. Tudo isso entra dentro do projeto de uma joia personalizada. E a pessoa, tu apresenta, claro, obviamente tu apresenta o design antes da pessoa. Sim, aí eu faço Ela um vai desenho, te dizer, não, tá excelente. a gente vai ajustando, né? Sim. Com gemas ou com metais, a escolha da cliente,
com peças e cores que vão valorizar a tonalidade de pele também, de cabelo, de olhos. Tudo isso são estudos que são levados em consideração através do visagismo. Bom, tu usa pedras, pérolas... Pedras, em geral, metal normalmente ouro, metais prata. nobres, entra a prata, o ouro amarelo, branco, rosé, toda essa gama de materiais nobres. E esses materiais, normalmente, tu encontras aonde? Nos fornecedores credenciados, né? Tem fornecedores muito de Minas Gerais, né? Que fornecem as pedras. A gente tem aqui no Brasil polos fantásticos de gemologia, né? Minas Gerais, na Bahia, no Nordeste, aqui no Rio Grande do Sul também. A gente tem aqui a Ametista do Sul, que é uma cidade que é uma pedra preciosa. Em si, recebe esse nome por ter muita quantidade de ametista, né? Que é o quartzo violeta. Então, a gente tem à disposição aqui esses minerais preciosos no Brasil todo, né? Soledade, por exemplo, todo ano eu vou na Exposol. Tu deves ter ido na Exposol, enfim. Até encontro com o César Salti lá algumas vezes. Soledade foi a capital, vamos dizer assim, gaúcha da pedra. Na época se chamava semi-preciosa. Daqui a pouco a própria Soledade descobriu que as pedras não são semi-preciosas, são preciosas, né? E aí realmente foi um boom de Soledade. Na verdade, a ponto de ter uma feira muito importante. Internacional, exato. E essa expressão semi-preciosa, até é uma expressão que eu, quando fiz a faculdade de design de joias, foi uma das primeiras coisas que a gente aprendeu. Não existe essa expressão assim, semi-preciosa. Ou a pedra é preciosa, ou ela não é preciosa. Ou ela é usada para adornar, né, ou em objetos de adorno, ou para ser utilizada numa joia, mas semi-preciosa não é uma expressão correta de se utilizar na joalheria. Então, a gente já descarta essa expressão. Nós estamos falando em decoração aqui, as pedras e os metais também são muito utilizados na decoração. Tu chegas a trabalhar com esse... Não, com decoração não chego a trabalhar. Mas já tive a oportunidade de fazer parte do espaço da joalheria da Casa Cor, que está acontecendo agora, algumas edições com outros colegas designers de joias também. E aí a gente acaba integrando aquele ambiente de inspiração, né, para a criação. Aí, desta forma, podemos dizer que a decoração até entra com uma inspiração, muitas vezes, para a gente criar. Mas, em termos de material, assim, no caso, eu, pelo menos, não crio para a decoração. Mas posso me inspirar tranquilamente em objetos de decoração para criar uma peça única. Eu estive em Ametista do Sul. Ametista. E conheci a igreja que tem naquela cidade. Sim. É simplesmente linda. Parece que se entra numa pedra preciosa, numa ametista. É dentro de uma ametista. Porque toda ela, é impressionante. Tem uma pirâmide também que é revestida com as paredes. É impressionante. Com toda ela, as paredes, o teto, tudo de ametista. É muito lindo. Essa tua andança como juíza, tu passaste por que municípios do Rio Grande do Sul? Eu passei por São José do Ouro, nos campos de cima da serra. São José do Ouro, hein? Foi a Ametista, São José do Ouro. São José do Ouro, sempre tive uma pedra preciosa. Depois eu fui para Capão da Canoa, depois eu fui para Canoas e depois Porto Alegre. Mas claro que jurisdicionando essas cidades, eu acabei tendo a oportunidade de jurisdicionar cidades ao lado também. De onde, eu sou natural de Porto Alegre. Minha Alegre. família de Bagé e São Pedro do Sul. Perfeito. E a doutora Nara passou por que cidades gaúchas? Eu iniciei em Taquari. De Taquari eu fui a Lajeado. Lajeado eu fui a Novo Hamburgo. Aliás, Lajeado tem um grande juiz que já veio no programa, que eu tenho uma profunda admiração, que é o Thompson. Né? O trabalho que ele faz em Lajeado é uma coisa estupenda. Tenho uma admiração muito grande por ele. O Johnson, né? Luiz Johnson. Vara de família, muito dedicado, muito dedicado. Que ele fez ao presídio, foi ele, liderança dele, enfim, ele participa aqui do programa. É um grande colega, com certeza. E depois de Lajeado? Lajeado é uma grande cidade, sim, né? Sim, maravilhosa, eu gosto muito de Lajeado. Tem um astral extraordinário. Tem, a cidade ótima de viver. Minhas crianças nasceram lá. E de Lajeado eu fui a Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo eu fiquei depois 5 anos em Alvorada. E de Alvorada eu fui a Canoas, não encontrei a Jane, que já tinha saído. Infelizmente já tinha saído. Então encontrou a Giovana. Sim, a Giovana estava lá. Que era o diretor do fórum, né? Isso mesmo. E de Canoas eu vim a Porto Alegre. Maravilha. E agora aqui em Porto Alegre. Que beleza. E és natural de? Sou natural de Porto Alegre. De Porto Alegre. Isso. 2 porto-alegrenses aqui. És natural de onde, Renato?
Passo Fundo, mas a minha família é de Santa Cruz Passo do Sul. Fundo? Passo Fundo tinha. Esse Passo Fundo foi forte, hein? Não, mas eu sou filha de alemão, de Santa Cruz, eles são de Santa Cruz do Sul, mas eu moro em Porto Alegre desde os 16 Sim. anos. E a Faz um Leila? pouquinho de tempo só. Todo mundo acha que eu sou de Gramado, porque a minha família mora na Serra Gaúcha, Sim. né? Um pouco em Canela, um pouco em Gramado. Eu nasci do outro lado do Rio, na cidade de Guaíba. Cresci muito aqui em Porto Alegre, passando... Aliás, Guaíba tá um espetáculo. Eu fui o fim de semana retrasado. A Orla, vamos falar, a Orla mas tá tá, linda, eu fui numa maravilhosa. fazenda lá, depois fui almoçar ali no Caizinho. Que espetáculo. Tá lindo, né? Nós não né? temos... Agora que surgiu uma orla. Mas Guaíba já tem aquela orla há muito tempo. É muito Não, e a bonita a orla questão de do- Guaíba. Isso, até fiquei curiosa. Espetacular. E o restaurante, o Caizinho, é uma belezinha. O Mas comida catamarã maravilhosa. também é muito... Mas vai de faz catamarã? a travessia, é um Pode passeio ir de bacana. catamarã, pode de carro, pode. Diz que é um O belo catamarã tu passeio, desce do né? lado do Caizinho. Diz que é um belo passeio, né? Belo Atravessar passeio. de Sim, sim, catamarã. é um belo e- passeio. Verdade. E é rápido, são 15 minutos, mais ou menos, acho que nem isso. Nem isso. É porque a minha avó ainda mora lá, então eu vou visitá-la, às vezes eu faço a travessia. Mas nem sabia que existia essa orla lá. É Não, interessante até para fazer um espetacular. passeio até com as crianças no Não final de semana. vale a pena ir com as crianças lá. E almoçar lá, comer um peixinho, que é Caizinho, espetáculo, o no nome. Caizinho do restaurante. Caizinho. delícia. É muito gostoso, vale a pena. Para você que pensa em empreender ou já tem o seu próprio negócio, o Sebrae oferece muito conhecimento para gestão e inovação na sua empresa, com orientação especializada, projetos, cursos e consultorias. O Sebrae auxilia no desenvolvimento de sua ideia de negócio. E hoje temos uma dica para você. No portal do Sebrae, você encontra sebrae-rs.com.br. Tem muito conteúdo online com acesso gratuito. É só clicar cursos e conteúdos e selecionar os temas que te interessam. São e-books, infográficos, cursos e palestras online que você pode acessar onde e quando quiser. Assim facilita a sua vida de empresário. Quer abrir um negócio? Quer melhorar a sua empresa? Conte com o Sebrae, hoje e todos os dias. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. O sabor é irresistível. Vocês já fiquem sabendo disso. Aliás, o João de Almeida Neto saiu daqui hoje para ver o jogo do Grêmio e fazer uma linguiça de alimentos Castro. Ele, não sei se ele pegou a calabresa ontem ou pegou a... Calabresa. Pegou a calabresa ontem. Botou, ele quis na grelha. Eu fiz na panela de ferro em casa. Opa. Panela de ferro, olha... Maravilhosa. Com um arrozinho ficou um espetáculo, nada melhor. O sabor é irresistível, a qualidade, me dá água na boca sempre que eu falo nisso. Deixa eu até tomar meu chá Sanitas aqui para falar, porque senão eu fico salivando. Sanitas, da nossa de Média de Faro, do grupo Panvel, né? Você encontra na Panvel e também encontra no Zafari. Então, experimente as linguiças e salsichões dos alimentos Castro, que está disponível em toda a rede Zafari, e breve também na rede Assum. Qualidade desde 1960. Quando falta saúde, quando falta estrutura e quando falta cura, está longe do que nós pretendemos. É que o trabalho do médico aparece ainda mais nesses momentos. Ele é o profissional que alia conhecimento, dedicação e experiência para atuar nos momentos que mais precisamos, desempenhando um papel essencial na busca da cura e provocando um cuidado especial com a saúde. Não é apenas uma profissão, mas uma condição fundamental à vida. Uma mensagem do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, o CREMERS RS. França, Itália, Chile, Argentina ou Portugal. Aliás, vai ter a oportunidade de tomar bons vinhos lá em Évora, bons vinhos portugueses. Mas aqui a gente encontra na Vinhos do Mundo, que importa os mais emblemáticos rótulos de cada um desses países, para que você viva o melhor do universo dos mundos, ou dos vinhos no mundo. Especializou-se em vinhos que atendem a você, que atendem o seu gosto. Passe em uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio 1135 ou na Lípio César 203. Eu estava conversando antes com a Renata e com a Leila, vocês chegaram depois e elas perguntavam, mas e a pauta do programa? Não tem pauta. Eu disse até que os telespectadores fazem a pauta. Olha o que manda dizer aqui o Eduardo Cloir. Paulo Sérgio, boa noite. Gostaria de saber das convidadas. E ele fala aqui na primeira mulher que ele conheceu, a mãe.
a segunda avó, a terceira irmã, a quarta, a minha primeira professora. Todas me educaram dizendo que a mulher era submissa ao homem. Perdemos uma geração de homens que não mudaram este conceito. Isto, em 12 anos de lei da Maria da Penha, parece que mudou totalmente. Então, ele gostaria de saber a opinião a respeito deste momento que nós estamos vivendo aí, de sérias exigências, num momento realmente de dificuldade, até porque as mulheres estão sendo agredidas. Nesses últimos 2 meses foi uma coisa incrível o que aconteceu no Brasil, né? Mas tem um lado bom disso, que aguçou o cumprimento da lei e está cada vez fazendo mais campanhas para que isso desapareça do nosso convívio social. Então, gostaria de ouvi-las a respeito disso. Eu acho que não está acontecendo há 2 meses. Eu acho que começou a aparecer há 2 meses. Aguçou a gente muito começou a ver porque as meses. pessoas começaram a divulgar. Isso. Não, tivemos mortes, né, nesses 2 meses. Sim, mas eu acho que sempre teve, que as pessoas, as mulheres, eu acho que elas têm vergonha, sabe, de expor, assim, para os amigos e para a família que estão sendo vítimas e não têm coragem de... Existe uma ideia de culpa que traz, então, esse sentimento de vergonha a respeito das agressões. Nós completamos ontem 12 anos da Lei Maria da Penha, não é? Uma lei de 2006. E naquele ano, o Tribunal de Justiça se instalou aqui em Porto Alegre e eu tive o privilégio de estar à frente deste projeto de juizado, então este projeto se consolidou posteriormente em juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher e trata desse assunto. Hoje nós temos aqui no Rio Grande do Sul 9 juizados especializados no tratamento dessa questão da violência doméstica contra a mulher. Da mesma forma que hoje se tem a notícia, né, do fato dessas agressões bárbaras que aconteceram, não é? Aquele de Guarapuava foi... Aquilo foi... Não. Por isso que eu sou favorável à pena de morte. Ficam bravo comigo. Eu sou um cara desses, eles só teriam um destino, é a pena de morte. Até porque não existe dúvida da autoria, né? Claro. Não é assim um caso que tu não sabe quem provavelmente, porque a pena de morte também é outro tema bastante interessante de discutir. Não, ainda não, a sociedade vai ter que pagar um animal desse na cadeia ainda. Que é banca a sociedade. De uma certa forma, talvez até a sociedade também tenha produzido esse animal. Então, é toda uma questão que envolve isso. Isso então, não deixa de ser verdade, né? Então, mas não justifica ele ser um animal. Não justifica ele ser um animal. Mas os animais existem. E isso a gente tem que compreender, né? O que a gente tem que tentar trabalhar como sociedade é a contenção, a administração da criminalidade. Porque a violência, obviamente, não é só o crime. A violência é uma série né? Existem várias formas de violência. E não só aquelas previstas na Lei Maria da Penha. Então, realmente, a Lei Maria da Penha é uma ação afirmativa que o Estado, então, conseguiu, não é, promover, trazendo a possibilidade da denúncia e do tratamento rápido, efetivo, para esses casos de violência doméstica que ficavam no âmbito familiar, né? Então, havia todo um manto do silêncio envolto nessa questão, que hoje, agora, através da Lei Maria da Penha, é uma lei que pegou, né? Porque tem isso no Brasil. Tem lei que pega, parece que tem lei que não pega. É uma coisa também que, olha, que nós temos que nos atentar, é a questão da violência contra as crianças, contra os filhos. Tem pais que não têm limite, que batem nos filhos. E a gente diz, não, no passado eu apanhei, a minha mãe ainda dizia, triste das palmas que eu não dei, e coisas assim, né? Isso é absolutamente desumano, né? E isso não é uma educação correta, né? Essa é a realidade que a gente vê no Juizado da Infância, assim, né? E nós temos a nossa rede toda preparada e pronta para receber essa discussão, né? E acompanhar, seja desde o início no Conselho Tutelar ou denúncias e tem a promotoria e nós estamos ali sempre, diariamente, recebendo, né, essas denúncias e dando os encaminhamentos devidos, né, mas é uma questão, né, na verdade, de informação, de educação, né, é uma questão que a gente tem que enfrentar e buscar. Tem crianças que olham os pais e tremem de medo. Mas, é impressionante. mas o pior do que eu acho que nas crianças, pior não, tão ruim quanto, mas que aparece menos que a violência física é a agressão moral. A violência psicológica. Aquela diminuição, que aquelas crianças ficam acuadas
E muitas delas não falam por medo, então ninguém vê, tipo, as pessoas não enxergam o que está acontecendo. Então eu acho que é mais triste isso em todas, eu acho que em todas as classes sociais, assim. Tu percebe quando tipo, eu que me considero uma pessoa normal, que amo meus filhos e que tento tratar eles da melhor maneira possível, jamais os desrespeitaria. É perceptível quando existem crianças que estão com um problema porque são reduzidas, tipo, de coisas banais até do dia a dia, de um tema. Desmoralizam as crianças. De desmoralizar por coisas banais e que isso não aparece, porque não machuca. Sim, não é a violência física. Eu acho bem complicado. E a criança carrega pelo resto da vida esse tipo de atitude dos pais, né? E pode até virar um problema para a sociedade, talvez até reproduz, porque ela internaliza aquilo como sendo uma coisa certa, não é? Porque a criança não vê se aquilo é certo ou não. Ela vivencia aquilo. O que ela tem para vivenciar é os pais, é a família. Ela não sabe que aquilo está errado ou não, que existem outros tipos de família. Então aquilo fica internalizado nela como sendo uma conduta razoável, uma conduta verdadeira. Eu, antes de me formar em design de joias, de ir para essa área mais artística, eu fiz 2 anos de psicologia, porque eu sempre fui apaixonada por psicologia e até hoje sou apaixonada assim, pelo tema. E eu lembro de uma cadeira que eu fiz que falava sobre essa questão do ambiente como um grande influenciador, né, na formação, principalmente no caso da criança. Né? Então, quando a gente está levantando essa questão aqui, às vezes essas questões começam dentro de casa, né? E não são tratadas da melhor forma e são levadas para a vida adulta. E aí se cria alguns casos como esses que a gente presenciou, né, pela televisão, há pouco, esse tipo de violência. Mas às vezes a origem disso está lá na infância mesmo. Geralmente está na infância. E no caso das mulheres, só para a gente finalizar, o que eu acho assim, por mais que as mulheres hoje estejam no mercado de trabalho, tenham suas profissões, tem muitas que não. Né? Então, até uma professora minha que me dá aula de ginástica teve um caso familiar, que não vem nem ao caso qual é, que ela foi assassinada em casa na frente dos 2 filhos, essa parente dela, né? Porque não tinha como sair de casa, porque não tinha dinheiro, porque a família não tinha como ajudar. Estava subjugada. E fica subjugada e é difícil, como é que tu faz? Assim, vai um dia pagar um aluguel como? Porque numa sociedade que é basicamente capitalista também é muito complicado, então fica se submetendo a situações que é difícil também, né? Porque tem gente que pensa... A dependência econômica escraviza. Escraviza. E eu acho que acaba nos grupos, assim, desses homens e coisas, se tornando um comportamento normal. Não, e o que acontece de pior são as questões de passionalidade. Porque esse caso de Guarapuava parece que é essencialmente isso, né? Os homens, eles têm uma fraqueza, alguns deles, né, com referência às mulheres, casam com a mulher mais bonita, e isso revela uma fraqueza que acaba se transformando em violência. Né? Essa violência nada mais é do que um amor próprio ferido. Ferido. É isso aí, a pessoa não se contenta. O que é uma barbaridade. Agora a questão do bullying, aqui tem um telespectador fazendo bullying comigo aqui. E eu ia entrar na questão do bullying, está dizendo que eu estou muito feio no meio de vocês, mulheres tão bonitas e elegantes. Luciano Cabreira de Esteio. Mas que barbaridade. Olha, isso aí me causa um trauma. Não, o Luciano, Sérgio não sei. É um paradigma. Eu não sei nem. Não, eu nem vou dormir de noite com essa observação do Luciano. Mas o bullying, estou falando bullying das crianças, né? A criança que é enfraquecida no seu ambiente familiar ou escolar, né? Isso aí realmente ela vai carregar pela vida inteira, né? Então, aquelas brincadeiras que faziam no meu passado, era comum fazer com as crianças mais fracas, mais enfraquecidas, bullying, né? Na época não tinha nem essa denominação, né? Era chacota mesmo, enfim. Essas crianças jamais esquecem isso, né? E elas carregam pela vida toda. Elas se tornam pessoas fracas. Mas de uma pessoa mais, digamos, um adulto para uma criança. As crianças entre si, eu acho que elas têm umas brincadeiras que também a gente não pode... Não, mas tem que coibir. Tem que coibir. Não pode chamar a menina de menos bonita ou feia. Eu não deixo os meus. Eu chamo na hora, digo, não faça isso porque é falta de educação. Mas a criança tem um comportamento natural menos polido, né? Eles não têm mas eles não têm esse conhecimento. Um adulto tem um conhecimento. Tem uma piada que é horrorosa, mas eu vou contar aqui do camarada que foi reclamar. Olha, o meu filho está sofrendo bullying aqui na escola. E eu não aceito a coisa dessa, isso é uma barbaridade. Mas quem é o seu filho? É aquele gordinho gago. Bom. Para te ver, não, isso eu estou exagerando aqui para mostrar que ali
na escola e na própria casa. Sim. Então, essa piada, ela revela esse desajuste que vem da casa e da própria escola. Claro. Né? E eu agora fiquei preocupado aqui com o Luciano. Paulo Sérgio, falam em aumento de salário dos juízes. O que as nossas magistradas pensam nisso? O Luiz de Canoas. Olha, eu vou te responder, eu quero juiz ganhando cada vez mais. O que está errado é quem ganha pouco. E talvez as estruturas sejam extremamente inchadas. E com referência ao auxílio moradia, eu já disse que eu sou inteiramente a favor do auxílio moradia. Ele acaba trazendo economia para o Estado. Porque eu tenho muitos amigos meus que estão ou na magistratura ou mesmo no Ministério Público que permanecem nos seus cargos em função de ter mais o ganho do auxílio moradia. Se não fosse isso, abre uma vaga e entra outro ganhando o salário integral. Então, eu sou inteiramente favorável a isso, Luiz. Por favor, Paulo, deixe as mulheres falarem. Mas nós estamos falando. Eu acho que não foi justo essas coisas. Não, mas não tem. Aqui eu leio contra mim, não há problema nenhum. Paulo Sérgio, o que as mulheres acham desses programas de televisão com os candidatos que acabam só remexendo no que os candidatos fizeram no passado e não tratam do Brasil do futuro? Então está aí a questão colocada aqui. Eu acho que pelo telespectador. A questão do passado é importante que se aborde, porque como diz uma música do Paulinho da Viola, né? Ele diz, quando penso no futuro, não esqueço o meu passado. Então, é necessário que se faça uma abordagem, mas, evidentemente, que se apresente projetos, porque o projeto é que vai definir, não é? Qual o melhor candidato que o eleitor vai escolher. Então, a abordagem do futuro é importante, mas também abordar a questão que foi, né, como foi vivida, como foi tratado, o que faltou, é importante também para essa... A questão histórica, comportamental, né, de como esse candidato se posiciona diante dos mais diversos assuntos, né, seja feminismo, opção sexual, até a questão de o exército vir a governar ou não, enfim, estou falando de coisas super hipotéticas. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos pegar o candidato militar aí, agora são 2 militares, é o capitão e o general. Interessa o que ele fez lá no exército, se ele foi expulso, se ele foi convidado a se retirar, ou interessa o que ele pensa para o Brasil? As duas coisas. Quais são as soluções que interessam? Só que o outro já foi debatido a vida inteira dele. Sim, como parlamentar. Todo mundo já sabe das respostas. Isso aí consagra ele, porque ele tem resposta pronta para tudo. É que estão focando muito nisso, mas eu acho assim, digamos, aquele animal que nós estávamos falando que agrediu uma mulher, né? A gente tem que saber se essa pessoa não tem uma conduta criminosa ou maldosa ou que vá contra até assuntos legais, como a gente falou antes, já definidos, que não estão mais em debate do que ele pensa. São coisas que são entendidas, não pode bater na mulher, né? A opção sexual é livre. Então, isso não está em debate. Então, eu acho que isso importa. Mas isso todo mundo já sabe. Ou quem é que não sabe o que os candidatos pensam referente a esses assuntos? Sim, eu acho que já estamos sobejamente debatidos. Agora, as questões, os problemas do Brasil que nós temos que solucionar, o problema já tudo é lei, né? A questão do racismo, a questão do nepotismo, a questão até da segregação da opção sexual das pessoas, tudo isso já está em lei. Então, um cara que foi eleito presidente da República, não interessa o que ele pensa, ele vai ter que cumprir a lei. Exato. Essa aqui é a verdade. A gente poderia começar a ter os buracos da rua. Qual é o teu perfil, Leila, para um candidato à presidência da República? Independente dos que estão aí, o que tu pensas de um candidato? A gente está levantando questões aqui a serem debatidas, que são polêmicas também, importantes, mas eu acredito que o candidato ideal, para o meu perfil, né, de candidato ideal, não é muito distante do que eu tenho ouvido das pessoas nos quais eu converso sobre o assunto. Mas é assim, um candidato aqui... Que cumpra não só o que promete, mas que vai de encontro ao que a gente espera, que são coisas básicas ligadas à segurança, né, à saúde, educação. É o básico que está faltando no nosso país. É o básico que a gente está super em falta com a população, né? Que os governantes estão super em falta com a população. Geração de emprego, tudo isso. E é básico, né? Isso está super desfavorecido, né? Desvalorizado, enfim.
Então, essas outras questões são super importantes, mas acabam vindo num segundo momento até. Porque o nosso país precisa passar por essa remodelação e a gente está esperançoso, ao menos assim, eu tenho conversado com amigos e a gente está esperançoso, embora esteja um momento difícil de escolher, de saber para que lado ir, mas a gente está com esperança de que essa nova eleição traga novos ares também, né? E que consertem essas questões que são básicas. Eu acho que o meu perfil de candidato, ele tem que pensar nessas questões básicas, tanto do Estado, que a gente vai escolher, quanto da presidência. Eu acho que nem a Leila coloca, eu acho que é importante que a gente não perca essa esperança, né? Sim. E eu acho que é um momento que a gente tem para apreciar exatamente todas essas propostas, quais são os projetos, o que se pretende cada um destes candidatos, né? O que eles pretendem na hipótese de eleitos que sejam, né? E efetivamente, a gente precisa de alguém sério, né? Alguém que enfrente essas nossas dificuldades, que passa, evidentemente, pela educação, saúde, segurança, né? Então, eu acho que é fundamental a gente não perder a esperança, a gente parar, analisar e verificar exatamente o que cada um desses candidatos colocados hoje pretendem, né? E buscar fazer uma opção correta. Doutora Jane. Eu gostaria, espero, do futuro presidente que ele cumpra a Constituição Federal. Ali já está posta todas os princípios fundamentais da dignidade humana e, através disso, ele tente reencaminhar o país, não é, para o bom caminho, para a produção de renda, para a produção de emprego, que, sem dúvida, uma pessoa que tem emprego, que tem a segurança, vai acabar também tendo saúde. Renata. Então, eu concordo. Eu me formei em Direito, na verdade. Eu trabalho com eventos faz 14 anos, mas eu fiz a faculdade de Direito. E uma coisa que eu acho que sempre me chocou muito foi justamente que existe uma Constituição nova, né, até, que se cumprissem basicamente aqueles 5 primeiros artigos, já estaria tudo muito bem. Ninguém está falando, sabe, mega empreendimentos e coisas, se cumprisse isso da dignidade. As pessoas não têm dignidade, as pessoas não têm acesso ao estudo, as pessoas ficam doentes, não têm como ser atendidas, e não é culpa dos médicos. É culpa que tem lugares que o médico não quer nem trabalhar para talvez não perder o seu CRM, porque não tem condições básicas de atendimento. Então, eu concordo plenamente com vocês, todas, na verdade, que eu acho que se fizessem esses 5 primeiros, né, a gente já engrenaria para depois nos propósitos maiores, não algumas coisas megalomaníacas que as pessoas querem se propor a fazer quando não tem esse o mínimo, né? As crianças na rua, ontem encontrei umas meninas de 7, 8 anos sentadas na rua, sujas, sabe, em plena Padre Chagas. Eu não estava falando, não estava em nenhum lugar diferente, assim, muito, muito triste. Sim, assim. Elas vão ali onde tem pessoas para dar dinheiro, onde tem coisas para comer, né? E elas se alimentam do próprio lixo, né? Sim, lamentável. Mas umas crianças, uma de 5, uma de 7, eram pequenininhas, assim, e aí eu fiquei olhando, eu tinha umas balinhas e uns lápis giz de cera, que eu sempre carrego na bolsa para meus filhos. Eu ofereci, se elas queriam, digo, olha, dinheiro eu não tenho. Elas, ai, que legal esse lápis, tipo assim. Tu vê, assim, que é uma coisa muito pequenininha, né? Que nós estamos falando aí, adoção, né? É, adoção, é verdade. Já não dá vontade de levar para casa as crianças e adotar? É isso que se pretende, né? A gente quer o olho no olho, a Jane vive essa experiência, deixa o amor já viveu surpreender. Muito em audiência, né? A gente faz audiência do Juizado da Infância e entra aquelas crianças, né, Jane? E elas ficam te olhando, elas ficam se encantando com a questão da audiência, com o juiz, é encantador isso, né? Então, assim... dá vontade de adotar todas. Todo mundo. E quando eles dizem pra gente assim, ai, doutora, me adota, não quer me levar pra tua casa, não tem, Jane? Sempre tem alguém que passa, eles querem assim, muito. Eles querem uma família, Eles né? querem uma família, carinho, eles ficam na afeto, expectativa, né? Atenção profissional da área de saúde. Você quer mais tranquilidade e segurança no seu dia a dia? Você está coberto de razão. Então chegou a hora de fazer o seguro Responsabilidade Civil da Unicred. Além de fortalecer o cooperativismo, você trabalha sem preocupação para continuar prosperando. Para conhecer todos os benefícios e coberturas do seguro Responsabilidade Civil, converse com o seu gerente de relacionamento Unicred e aproveite as condições especiais que só a Unicred lhe oferece. Vamos agora ao quadro de saúde com uma médica da equipe, o Dr. Gilberto Schwartzman.
que é o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínica, do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, o Dr. Gilberto Schwartzman, que também é um excelente pianista e cantor, além de ter uma vinícola espetacular, eu chamo ele de André Rie dos Pampas. Vamos à doutora Daniela Cornélio, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, doutora Daniela. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje eu quero trazer uma ótima notícia. Agora, em nosso meio, já existe o One Day Diagnosis, um serviço de diagnóstico para doenças da mama em um dia. A linha do tempo do diagnóstico do câncer de mama geralmente é longa. Desde a percepção de um primeiro sintoma até o diagnóstico definitivo costuma levar em média de 4 até 6 semanas. Essa demora no diagnóstico gera uma ansiedade muito grande na paciente e também atrasa o início do tratamento, podendo inclusive impactar nas chances de cura dependendo do tumor. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan está implementando um serviço pioneiro, a exemplo do que já é feito em centros de excelência na Inglaterra, França, Canadá. Com essa abordagem, em um dia, nós já podemos fazer o diagnóstico, aconselhar a paciente e planejar o tratamento. Tudo com uma equipe multidisciplinar de médicos especializados em doenças da mama, incluindo o cirurgião, oncologista, radiologista e patologista. Oferecer excelência no tratamento e no diagnóstico é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Boa noite, doutora Daniela. Paulo Sérgio, hoje o programa das mulheres está excelente. Felicidades para minha sogra, Ivone, que está fazendo 82 anos. Ela mora em Sapucaí e lá está assistindo o programa também. Ângela, de São Leopoldo. Sandra Meyer, sobre o tema violência contra a mulher, de que adianta existirem as leis e todas as brechas da lei levam aos bandidos serem soltos, está dizendo a Sandra Meyer. Aliás, o Gilmar Mendes soltou mais 3 bandidos hoje, corruptos, ladrões do Rio de Janeiro. O que é que vamos fazer, né? Lamentavelmente, nós temos que aturar decisões como esta. Um homem que chega à Suprema Corte Brasileira com essas condições aí. É lamentável. Caro Paulo Sérgio, pergunta à bancada se temos poucas mulheres, por que temos poucas mulheres na política? Mulheres não votam em mulheres, pois elas são a maioria das votantes e deveriam eleger suas representantes. Eni Klasman. Então fica a pergunta, por que temos poucas mulheres na política? A quantidade de candidatos mulheres também são menores, né? Não, por que temos poucas? São menor quantidade de candidatas mulheres. Sim, por que temos poucas candidatas? Essa é a pergunta. Bom, eu acho que eu não me candidato. Então, você não se pergunta? Isso é histórico, né? Porque a verdade é que a mulher, por exemplo, o voto, a mulher passou a ser eleitora faz pouco tempo. Então, o caminho de nós termos uma ocupação maior, as mulheres terem uma ocupação maior na política, também faz parte desse período, né? Nós estamos há quanto? 84 anos, eu acredito, alguma coisa do gênero, votando, 80 anos que as mulheres votam. Então, é toda uma construção de que a mulher hoje, por exemplo, nós temos uma bancada aqui nas quartas-feiras e também todo dia, como disse o Paulo Sérgio, né? Mas as mulheres estão à frente, estão começando a trabalhar, saindo dos lares. Isso, apesar de nós estarmos no século XXI, ainda nós temos uma sociedade machista. Então, essa questão de nós ocuparmos mais espaço, inclusive na política, é derivado dessa caminhada de mulheres que foram, né, buscar, acompanhado de homens, assim como Paulo Sérgio, homens parceiros que acreditam na igualdade numa sociedade justa e que hoje, então, possibilitaram que as mulheres estejam aqui e que aos poucos venham ocupando mais e mais espaços até na política. O Rio Grande é um celeiro de mulheres lindas e competentes, mas o programa tem se superado. Sempre uma mulher mais linda que a outra e mais competente. Não perco nunca o programa na quarta-feira, então não abro mão. Abraço, Júlio Hoffmann. Olha aí, ó. Viu o sucesso de vocês aí? Me poupe, Paulo Sérgio, a sociedade é culpada por todo tipo de bandido. Tem que ter pena de morte para esses bandidos. Meus pais nos educaram com cinta, vara de marmelo e meus irmãos me trataram muito bem, suas esposas ajudando nos afazeres e filhos competentes. Não tínhamos vagabundo na nossa família. A Sônia de Canoas.
Tá Tá bem. vendo? Eu gostava Ponto de vista dele. dela. Gostou A de Sônia. apanhar, tá bem? Tá bem. Paulo Sérgio é muito lindo e charmoso. A Tereza, obrigado, Tereza. Berlovites, em linha direta com vocês. Olha aí, Luciano, agora que eu vou conseguir dormir de noite. Não ia dormir. Olha aqui, já temos mais de, 337 WhatsApps já chegaram ao programa. Nossa. Eu estou pegando até para mostrar aqui. Boa tarde, Manuel de Gravataí. Só tenho uma pergunta aos convidados e a você. Qual o animal que mata a sua parceira? Pelo amor de Deus, não compare esse tipo de ser humano a qualquer animal. Verdade. Verdade. Nós não fizemos essa comparação. Não, foi um termo pejorativo. Foi um termo Não, pejorativo. eu que chamei de animal. Né? Selvagem e mal, porque na verdade os animais selvagens, só o ser humano mesmo é capaz de uma maldade tão grande. Olha o outro aqui, ó, Paulo Sérgio. O caso de Garapuava não se trata de um animal, e sim de uma aberração. O animal não mata sua cria ou sua fêmea. Não mata. Então tá aí as manifestações dos nossos telespectadores. Paulo Sérgio, estamos num país em crise e não no primeiro mundo como parece para o judiciário. Parece para o judiciário que o Brasil é um país de primeiro mundo? Não. Bom, vocês entendem perfeitamente a crise, né? Aliás, hoje Nós conversei vivenciamos longamente a com o crise, presidente do TRF4, né, da 4ª Região, o desembargador Thompson Flores. Aliás, conheci o avô dele, que foi ministro, uma figura espetacular. Ele participa do programa aqui, até combinamos já semana que vem ele voltar ao programa. E a gente passava limpo essas questões do Brasil, mas todo mundo entende que o Brasil está vivendo uma crise, né? Mas, claro. Em todas as áreas. Em todas e as no áreas. próprio Supremo nós estamos vivendo uma crise. E a gente vê diariamente, em qualquer vara, né? Dentro do Poder Judiciário, a crise está estampada nos processos, nas demandas e na discussão diária, né? Inclusive, nós discutimos bastante essa questão da nomeação dos ministros do Supremo, também que se pretende que essa nomeação é bastante política e isso, para o Judiciário, O que é uma outra aberração, né? É bastante difícil, tem uma O ministro discussão tinha que chegar das pela associações carreira de lá, juízes. tinha que chegar pela carreira. Mas, E não por favoritismo político. Não, o cargo... Ou favorecimento político. Exatamente, o cargo Porque de tu ministro... indica 3, aí tu tem os favorecidos políticos, é né? complicado. Então, um juiz de carreira, um juiz togado, ele não pode ter aspiração de chegar no Supremo Tribunal Federal, porque o cargo é político. Raros chegam, né? Raros chegam. Raros chegam. Raros. Por isso que acontece o que acontece, porque deveria chegar pela meritocracia, pelo conhecimento da lei, por aplicar a lei como o magistrado faz, né? Que fez lá quando recebeu... É uma garantia, né? Não, fez o juramento, né, de cumprir a lei, vocês duas fizeram, então, se fosse essa meritocracia de chegar por merecimento, por conhecimento, eu concordo que talvez não estivessem acontecendo coisas como as que o Paulo Sérgio comentou agora hoje, Da liberação de determinadas pessoas. de 3 assaltantes. Eu chamo essa gente que roubou, que não existe dinheiro público, existe dinheiro privado que é colocado na mão do gestor público para administrar e devolver em termos de serviço. E quem rouba esse dinheiro que vai para a mão do público são serial killers. Quantas pessoas morrem por falta de estradas condizentes, moram nos hospitais, na falta de segurança? Essas pessoas, bom, nem vou dizer o que eu penso, porque eu acabo exagerando aqui, nem sempre é bom exagerar, mas, resumindo tudo, são verdadeiros serial killers. Essa que é a grande verdade. E assim devem ser tratados. Agora não adianta. Os conscientes prendem, julgam, condenam. E os inconsequentes soltam. Lamentavelmente, assim. Hoje tivemos o desprazer de ver 3 soltos lá no Rio de Janeiro. A Gala Renault Canoas e Cachoeirinha traz sempre mais economia para você. Veículo zeríssimo com ofertas e taxas imperdíveis. E para cuidar do seu carro, oferecem produtos com a garantia Renault. E a mão de obra especializada é a mais barata de toda a região. Para você cuidar assim do seu Renault e economizar. Sua concessionária Renault na capital e na região metropolitana é a Gala Renault. Gala Renault, muito mais que carros. Nós vamos agora com Gimo, garantia comprovada e qualidade comprovada também, ao ponto final aqui no Pampa Debates. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Dentro do seu tema, dentro de sua área de atuação, nós teremos agora o ponto final
das senhoras aqui presentes. Vamos começar com a nossa Jane Vidal, juíza de Direito no nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Doutora Jane. Eu estou muito honrada de ter participado do programa. Paulo Sérgio, muito obrigado pelo convite. E achei o nosso encontro aqui muito interessante, especialmente nessa fala da violência doméstica contra a mulher. É importante que os ouvintes saibam que nós temos juizados no Rio Grande do Sul, aparelhados, talvez não tanto quanto devíamos, quanto o ideal, mas temos um aparato para receber todas as denúncias. Essa história de que briga de marido e mulher não se mete a colher faz parte do passado. É importante que as pessoas participem, denunciem, auxiliem essas vítimas. Talvez se isso tivesse acontecido nesse caso, agora, quando a moça foi jogada da sacada, ela não teria passado por essa situação e hoje, né, já estivesse falecida. Então, denunciem, colaborem com a justiça, que certamente teremos uma sociedade melhor. Agora vamos a outra juíza, né, corregedora do TJ, está aí com esse projeto fantástico que Deixa o Amor Te Surpreender, que eu me emocionei com esse projeto, a doutora Nara Saraiva. Seu ponto final. Eu gostaria então também de agradecer a participação. Pode abrir de novo quem ligou depois do seu televisor, está aí. Na verdade, eu gostaria, então, de agradecer a participação, a oportunidade de divulgar o nosso projeto. Nós temos, então, Deixa o Amor Te Surpreender, e dentro desse guarda-chuva maior, que é Deixa o Amor Te Surpreender, nós temos o lançamento de um aplicativo de celular. Esse aplicativo de celular, ele está sendo lançado agora na sexta-feira, dia 10, às 14 horas, no Pão dos Pobres. E ele decorre de um convênio. Pode levantar um pouquinho para a gente mostrar. Poder Judiciário Poder Judiciário, Ministério Público e PUC. Então, é um aplicativo. Os habilitados vão acessar o aplicativo e vão poder, então, visualizar aquelas crianças e adolescentes que nós temos hoje disponíveis no CNA. Nós temos no estado do Rio Grande do Sul 620 crianças disponíveis. Cadastradas já com a destituição do poder familiar. E cadastradas e aptas a serem adotadas. E onde estão essas crianças? Elas estão nas entidades de acolhimento, né? No estado nós temos torno de 415, 420 entidades de acolhimento no estado do Rio Grande do Sul. E essa estrutura, ela é verificada pelo MP, pelo Tribunal de Justiça? Sim. Tem a fiscalização do Juizado da Infância e da Juventude, do Ministério Público, né? E essas crianças ficam colocadas nesses acolhimentos. Com acesso à escola? Sim. Elas ficam nos acolhimentos, acesso à escola, rede de saúde, acompanhamento psicológico, psiquiátrico, questão de saúde. Se completou 18 anos, aí tem que sair. Esse é o problema. Nós temos crianças hoje, 88. Então, como eu disse, 88%, né, destas crianças têm de 11 a 17. Com 18 anos, elas estão desligadas dos acolhimentos, enfrentando o mundo sem qualquer proteção de família. Então, esta é a ideia, é intensificar essa possibilidade, né, de aproximação entre essa criança e esse adolescente com aquela pessoa que pretende a adoção. Então, esse é o lançamento. Sexta-feira, dia 10, agora às 14 horas, no Pão dos Pobres. Nosso empresário Renato Hoff, seu ponto final. Querido, fiquei muito feliz de participar, finalmente. Tem que participar mais, né? Consegui vir e conhecer também essas mulheres incríveis, né? Que fazemos a nossa parte na sociedade, né? De buscarmos aí um espaço maior, né? Com respeito. E obrigado, né? Até a nossa festa em seguida. Até a nossa festa no dia 26. Obrigado também por me escolher, né, por poder participar desse momento tão incrível. Agora já é tradição agora, né, o Renato Hoff? Oxalá. E sucesso lá na nossa festa do Zé Pedro Teixeira, lá em Évora. Como é o nome da noiva? É Estela. Estela Maria. Eu, infelizmente, não conseguirei estar, agradeço o convite. Já mandei o presente lá. Isso mesmo. O Pedro me ligou, mas não tem como ir no meio da Expo Inter, é impossível. Além de discutirmos a questão da violência contra a mulher, temos que propor melhorias para evitar este tipo de situação ao somente debater nas eleições. Nós vamos debater sempre aqui, Everton Fonseca, ele acha que isso tem que ser debatido permanentemente. Leila Salto, seu ponto final. Nossa design de joia.
Então, assim como as meninas colocaram aqui, eu também agradeço o convite de poder participar dessa mesa e compartilhar sobre assuntos importantes da nossa sociedade, né? A gente contribuiu aqui com a nossa opinião, com a nossa forma de pensar, junto com o telespectador também interagindo. Agradeço muito a poder compartilhar aqui. E também, né, de ser uma presença feminina, o que mostra, assim, que a gente deve estar cada vez mais presente, nós mulheres, né? E agradecemos também o espaço que o Paulo nos dá, né? Nos dá ao público feminino toda quarta-feira, então, né? Para que a gente fale dentro dessa presença feminina sobre as nossas opiniões aí dentro da sociedade. Eu agradeço. Obrigada, Paulo. Maravilha, perdi meus óculos aqui, mas em benefício da leitura. Jane, leia esse e-mail, Jane. Não vou ler. Não, por que não vai ler? Bom, então tá. Lê, por favor. Eu vou ler. Senão o João vai pensar que eu estou inventando. Tá, então eu vou ler. Paulo Sérgio. Quem tem que se cuidar é o João de Almeida Neto. Uma linda mulher como a Jane Vidal e inteligentíssima, meu marido me fez esse comentário há pouco e concordo com ele. Edinara Rodrigues. Tá aí, o João. Edinara. Bem feito, João de Almeida Neto. Olha aí, tá vendo? Tá vendo que as mulheres são observadoras também, né? Hoje está aniversariando a juíza Andréa Rezende Russo. Parabéns a ela. O Nigel Mansell, de aniversário hoje também. Nosso piloto de Fórmula 1. O Dom Cláudio Umes. O Cláudio Afonso Amoretti Bier está de aniversário. Ele que é candidato aí nas próximas eleições. A Suzana Beck, o Mauro Trojan. A Sheila Von Tobel, de aniversário. Não sei se ela está aí, está nos Estados Unidos. Vocês têm notícia? Vocês estão morando lá agora, né? Lá em Orlando, né? O Ricardo e a Sheila. Um abração a ela. O Paulo Satti também, irmão do nosso João Satti, de aniversário. A Lisane Dresch, o Luiz Dionísio Silva Brito, o Cláudio Langoni, a Pamela Faria, entre tantos aniversariantes. O Marcos Jardim está de aniversário hoje, hein? Tá bonito na foto aqui, hein, Marcos? Acho que foi a Cristina Gadré que escolheu a foto. Parabéns ao Marcos aí, nosso querido amigo. Paulo, só deixa eu registrar, tu mencionasse o aniversário da Andréa Russo. A Andréa Russo me antecedeu na Coordenadoria da Infância e da Juventude e tem grande participação na campanha que nós estamos lançando. Parabéns a ela, então, duplo parabéns. O Jorge Capelari, do Center Shop, Cristina Nogueira, Simone Simon e tantos aniversariantes aí. O Paulo Zambuja, parabéns a todos. Marcos, um abração aí, Marcos. Eu, como disse, agora já temos aqui, só para registro de vocês, 418 WhatsApps aqui. Eu vou pegar um aqui. Paulo Sérgio, meu nome é Cristiano. Minha filha sofreu um estupro de vulnerável, já faz 3 anos. E até agora o cara ainda não foi julgado. Já sumiu e vejo que só quem sofre a violência acaba sendo punido pela injustiça desse país. Como a mulher pode confiar na justiça com tanta impunidade? Está dizendo o nosso telespectador. Vou preservar o nome dele aqui, embora ele tenha dado o nome completo. Esse caso, sem dúvida alguma, todo e qualquer caso de violência sexual são casos gravíssimos, não é? E demandam uma rapidez no atendimento. Mas muitas vezes, por alguma situação processual, não se consegue obter a rapidez desejada. É importante que a vítima... A culpa é das leis, todo mundo pensa que a culpa é do juiz. Não, muitas vezes. Há toda uma questão, mas é importante que o interessado, ou seja, o representante legal da vítima, acompanhe este processo. Pode constituir um assistente ou algum advogado que pode auxiliar, assim, a justiça a encaminhar com mais rapidez a decisão desse processo. É importante que haja o acompanhamento e que a justiça faça o que tem que ser feita. O estupro é um dos crimes mais graves que a gente tem. Aliás, o Senado aprovou uma mudança na lei do estupro hoje, então, agravando a pena do estupro quando se trata de violência sexual coletiva. E também considerando a importunação
masturbação, por exemplo, em coletivos, como aconteceu, né? Também hoje nós já temos uma penalização. O Senado aprovou essa mudança legislativa e está para ser sancionada pelo presidente da República. Aqui está o jeton de hoje, viu? Minhas queridas magistradas aí, ó. Limão, gengibre, mel, chá verde, erva doce, flores e frutas e mais um adoçante aqui. E a bolsinha pode dar para os maridos levar na praia, né? Já pensou o João com a bolsinha dessa na praia? Eu dei para o meu pai, Galdério. 96 anos, o meu pai... Eu fico imaginando o João chegar na praia com essa bolsinha, aí bota ali o bronzeador dele e tal. Pronto. Solar, Celular. muito obrigada, coisa Chá boa. Sanitas, que encontra na Panvel e também no Zafari, da rede de Medinifar. Leila, Obrigada. vou tomar um chazinho lá com o César, sim, lá, certeza. tranquilo. Tá? A gente gosta toda noite. Boa, maravilha. Dá um abraço lá dá um abraço nos esposos. As 4 aqui também. Muito Renata, obrigada. chazinho. Adoro. E a Vera Delícia. Armando fica ali de olho no chá dela. Olha que passa na Panvel que tem, viu, Vera? No Zafari também tem, tá? Agradecemos a presença da Leila, agradecendo a sua presença, Renata, agradecendo a doutora Jane e a doutora Nara, que nos deram prazer aqui, e parabéns de novo pela campanha. Deixa o amor te surpreender. Belíssima campanha do nosso Judiciário Gaúcho, junto com o Ministério Público E PUC. e PUC. Parabéns à PUC aí. Fique agora com as principais notícias do dia da sua região, com os nossos apresentadores locais do Jornal da Pampa. Obrigado, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.